Olá, seja bem-vindo ao canal HP Kenato. Você está no curso Percepção de Risco. Ou seja, neste curso nós vamos falar sobre vários assuntos e que eu quero tratar aqui com vocês. Nós vamos falar um pouco sobre o uso dos arquétipos, como eu acredito que possa ajudar a identificar riscos, né? É possível minimizar riscos? Quais fatores? Né? A gente vai colocar um pouco de casos práticos, né? Vamos falar aqui sobre identificação de risco existente no ambiente organizacional, residencial e familiar, uso dos arquétipos. Vamos falar também sobre arquétipo forte, arquétipo fraco, como podemos desenvolver, né? Fatores da vida que incluem riscos, contramedidas, né, de risco. Nós vamos estudar um pouco de cada coisa. É um curso breve, né, num estilo documentário, mas para que você desenvolva táticas estratégicas para lidar com 3 principais pontos da sua vida que nós vamos falar aqui, né? Quanto investir, fatores físicos, fatores espirituais. Nós vamos falar um pouco de cada coisa que envolve seus riscos e a percepção de que você pode melhorar e mudar sua vida, né? Percepção de risco é uma coisa a ser desenvolvida na pessoa. Hoje se fala muito no campo organizacional, porém os místicos têm e levam isso em consideração para que a sua vida espiritual, financeira, física também seja levada em consideração. Nós vamos falar aqui sobre um termo antigo, né? Se chama Positivum Secretum. O que é isso? Nós vamos falar também sobre isso. Nós vamos falar sobre o místico, né? O que é um místico, como o místico deve viver e plano de vida estratégica, né? Como o tempo pode ser aliado. Nós vamos falar sobre alguns fatores aqui neste pequeno tratado e eu te convido a se aprofundar comigo aqui neste pequeno curso, tá? O que é percepção de risco? Será que a gente pode utilizar arquétipos? Será que os arquétipos podem realmente e fazem algum sentido na percepção de risco? Tem um caso que me chamou muita atenção um tempo atrás. Aliás, são vários casos, né? Mas tornando genérico o assunto, você já viu pessoas que são atacadas por cães que às vezes estão soltos na rua? E quase sempre o que acontece com essas pessoas, elas não têm como se defender. Às vezes hoje em dia a gente pode pensar assim, mas isso aconteceria comigo? Mas e se acontecesse? Qual é a sua maneira de lidar com o risco? Eu sempre digo que quando um fator de risco acontece, não é o que a gente vai falar aqui agora, vamos deixar isso para um outro curso. Nós vamos falar o seguinte, que se é possível minimizar os riscos e quais fatores a gente deve trabalhar em nós, que é o contra-risco, fator de trabalho contra risco. Então vamos lá, identificação de riscos existentes no ambiente organizacional, residencial e familiar. Ela é desenvolvida através da conscientização e capacitação do indivíduo nas situações de risco elevado. Ou seja, nós vamos falar aqui que o indivíduo pode correr risco financeiro, né? Ou seja, a parte financeira dele pode às vezes estar em perigo. Nós vamos falar sobre a parte física do indivíduo, a parte que ele pode ficar doente, a parte que ele pode estar se colocando em risco físico, ou seja, é onde você mais vai sentir a dor quando você acaba do risco, quando acontece a ocorrência em si, você se machuca, ou seja, fisicamente ou psicologicamente, né? É a parte material de tudo isso, né? Às vezes você tem uma carteira vazia, mas você não tem dor, mas a pior coisa é quando você sente dor na pele, né? E nós também temos o risco espiritual, ou seja, de estar jogando às vezes uma vida inteira fora, somente pensando na matéria, ou somente pensando no corpo, na parte física, né? Então tem que ter um equilíbrio que os místicos chamam de domínio, né? Força de domínio, né? Vamos lá, como a gente pode definir? Depois a gente vai fazer um fechamento aqui do curso, vou passar a parte, vamos dizer assim, de conhecimento, para você ir assimilando e já ir se preparando para trabalhar a interpretação de tudo isso junto comigo. Eu defino arquétipos fortes como padrão de força e domínio. capacidade de autocontrole em situações que a maioria prefere o conforto
de ser comandado. Aqui você pode estar dentro de uma empresa como funcionário, não tem problema. A questão é que você sempre deve se posicionar como o dono da empresa. Ou seja, como você acha que aquela empresa pode pagar o seu salário se de repente você não produz e não rende nem o suficiente para que ela pague o seu pagamento, ou seja, que ela tenha lucro e forneça a sua parte? Há pessoas que não se preocupam com isso, né? Dizem que isso é responsabilidade do patrão e que ele tem que se virar com isso. Essa pessoa tem em si um arquétipo fraco, ou seja, ela não quer saber de onde vem o dinheiro, ela quer o dinheiro dela, mesmo que ela não produza. Ter consciência, vamos dizer assim, uma menor entropia é você saber toda a atmosfera e o universo que você está envolvido. E aí, com isso, você poder melhorar o seu arquétipo interior. Arquétipo fraco. Como padrão, não se responsabilizar por decisões importantes que envolvem riscos a si e a outros. Digo equipe, família e liderança. Muita gente, hoje é muito comum, casos práticos, né? É muito comum a pessoa, quando ela atropela alguém no trânsito e ela está alcoolizada, ela foge do local de crime. Essa pessoa tem um arquétipo fraco, ou seja, é o padrão arquetípico da fraqueza. Ela não se responsabiliza, nem mesmo para poder de repente salvar a pessoa do risco daquilo que ela acabou às vezes de cometer. Isso você vai ver muitas histórias na televisão, que atropelou e fugiu. Isso tem sido cada vez mais comum do que você pensa. Então as pessoas não querem se responsabilizar. Essas pessoas são aí pessoas normais, você olhando elas, você vai achar que é uma pessoa normal, do cotidiano. Assim como o arquétipo forte, às vezes você não identifica. Você identifica ele por atitudes e conscientização, responsabilidade, né? E o arquétipo fraco justamente por imaturidade, infantilização, né? Então a pessoa, quando você detectar que ela é um arquétipo fraco, preste muita atenção, deixe de, como tática e estratégia de risco, né? Aliás, vamos falar um pouquinho aqui. A estratégia de risco, ela e vai acompanhar você durante todo o processo de entendimento deste curso. Ou seja, você tem que ter estratégias de contra-risco. Ou seja, são, vamos dizer assim, planos e situações que vai impedir que os riscos estejam muito próximos de acontecer. Se o risco já estiver próximo de acontecer, é porque de alguma maneira a gente já falhou. Ou seja, é aquela hora que o dinheiro acaba, a gente está quase entrando no cheque especial, ou aquela situação em que a gente está tão estressado e já está quase doente, que o sistema imunológico já está, começamos a ficar gripado, o sistema imunológico já está ficando doente. Psicológico, a pessoa já está entrando em depressão, está tendo desânimo, falta de vontade. Então, tudo isso aí a pessoa já está em situações de risco elevado. Vamos lá, vou falar de novo para vocês. Identificação de riscos existentes no ambiente organizacional, residencial e familiar. Ela é desenvolvida através da conscientização, capacitação do indivíduo nas situações de risco elevado. Ou seja, quando pode acontecer o risco elevado? Pode. A diferença é quando você está capacitado a lidar com a situação. Aqui, neste pequeno curso, a gente vai dar uma abertura de consciência. Daí, desenvolver isso aí vai ser a critério seu quando você chegar no Secretum, né? Como eu acabei de comentar aqui, que nós vamos chegar aqui no místico, né? Então, os arquétipos fracos, como padrão, não se responsabilizam por decisões importantes que envolvem riscos a si e a outros, né? Digo, equipe, família e liderança. Como podemos desenvolver? Um ponto a levar em consideração é conscientização que riscos existem. E este curso é para aprender a não subestimar a vida, os fatos da vida. Ou seja, na alquimia antiga tem o calcinatium, ou seja, quer dizer que problemas vão acontecer. A situação é como você encara eles. Às vezes, um pneu pode furar, mas você tem que estar com o step. E se você está com o step calibrado, né, porque tem aquela coisa, né? A pessoa para num posto de gasolina e se lembra de calibrar os pneus, os 4 pneus.
mas um carro tem 5 pneus. E quando de repente ela está à noite, voltando 10 horas da noite, seja de um culto da igreja, seja de um show, de um cinema, e aí o pneu fura. Aí você abre o porta-malas e o que acontece? O step está murcho, porque você não calibrou. Com certeza essa pessoa não vive e não tem percepção de risco, que é o que o místico mais tem, né? Ele tem essa estratégia de vida. A vida dele não é um acidente, né? Então, um ponto que a gente tem que levar em consideração é que riscos existem e não devemos subestimar a vida. Ou seja, coisas podem acontecer. Você pode ficar doente sim, mesmo tendo consciência e percepção. E aí você tem que ter esse plano do místico, né? O positivo é um secreto, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Esse é o mantra, né? A palavra mágica, né? Para você sempre se lembrar que existe risco e que você tem que trabalhar esses fatos. Vamos lá. Os fatos da vida incluem riscos e medida contra risco. Aqui iniciamos a ser e agir positivamente com ações estratégicas que vão nos proteger financeiramente, fisicamente e espiritualmente. Vamos estudar um pouco isso. O risco está associado à probabilidade. Então, sempre existe essa possibilidade de acontecer algo na sua vida. Não é um pensamento negativo, é matemático isso. Ou seja, a vida é feita de porcentagens, mas você pode minimizar essa probabilidade, né, de ocorrência de um acidente e a intensidade dos danos ou perdas. Às vezes acontece, mas se você já tinha se preparado, estava mais ou menos, fez tudo o que podia para minimizar o risco através da percepção de risco, você diminui a intensidade dos danos ou perdas. Ou seja, uma pessoa que tem uma probabilidade que vários familiares tiveram câncer na família, né? Aí essa pessoa faz um estudo, né, estudar, e ela vai lá e descobre que alguns fatores como carne e outras coisas, bebidas que têm coisas químicas, aumentam a probabilidade de câncer. Se ela tem na família várias pessoas que tiveram câncer, ela vai ter uma estratégia de risco. Ela vai mudar a alimentação, vai praticar mais esporte, não vai ter hábitos ruins e ela vai diminuir a probabilidade da ocorrência do câncer nela, já que existe o gene na família. Ou seja, ela estuda algo, ela tem uma estratégia. É aqui que este curso trata com você. É você desenvolver na sua vida pequenas estratégias que vão dar uma mudada no rumo dos acontecimentos, que vai fazer você ser diferente, né? Vamos nos ater à prevenção futura destes fatores da nossa tríade de força: financeiro, físico e espiritual. Guarda esse nome, tríade de força. Vamos lá. Financeiro. Você não pode dar crédito a quem ensina algo ou fala se. Preste atenção que aqui começa a estratégia de prevenção. Isso é um segredo de 7 chaves. Primeiro, se a pessoa não tem controle financeiro de sua vida, se ela está endividada e porque de certa forma já causou danos a alguém ou alguma instituição financeira. Pegou e não pagou, emprestou e não pagou, usou e não pagou. Portanto, esta pessoa não é confiável. Se ela já fez isso com outro parente, atos e palavras, exemplos, gurus financeiros da internet fazem uma imagem de riqueza, mas na verdade é que tem a conta zerada. E pior, é negativo de crédito. Tudo não passa de imagem e enganação. Quem tem percepção de risco consegue captar e não cair nessas armadilhas que existem hoje em dia. Outro exemplo clássico é aquele parente que pede empréstimo, mas nunca paga. Ou pior, pede seu crédito para um financiamento. Diga que hoje fala para que você vai ajudar a limpar o nome dele ou dela, né? E você terá um inimigo. Ou seja, essa pessoa não quer limpar o nome, ela quer usar o seu nome, quer sujar outro nome, né? Táticas estratégicas, como eu já expliquei, é tudo aquilo que envolve a percepção de risco. Você detecta um risco através da percepção e aí você desenvolve tática estratégica, ou seja, você desenvolve uma estratégia para você não cair.
Ou seja, agora nós estamos falando do financeiro. Você pode até controlar sua vida financeira, fazer cursos de economia, mas se não entender que precisa se tornar forte, um arquétipo forte, parar de ser medíocre, não deixará de ter riscos financeiros. Um exemplo é o mantra do escritor Hélio Couto, né? Trabalhar, estudar e economizar. Quem tem independência financeira é porque já se previne dos riscos, ou tem risco sob controle. Isso já falamos falaremos em outra aula. Ou seja, aqui fica pesado. Chegar a viver com a metade do que ganha e trabalhar de forma a investir de forma correta. Indico a chegar a 50% das necessidades: alimentação, água, luz, internet, as coisas da casa em si, né, o processo, os impostos, que isso não consuma mais do que 50% que você ganha. Outros 25% você gasta com necessidades físico, mental e intelectual. Ou seja, isso vai ser muito importante daqui para frente, porque isso entra no físico. Nós vamos falar dele já já, né? Inclui esporte, academia, mental, fatores psicológicos, se houver necessidade, né? Intelectual, a internet, livros em sebos, livros online, cursos EAD. E 25% neste ponto é preciso entender que você tem que fazer sua previdência. É um investimento que irá te dar, vamos dizer assim, facilidades no futuro, né? Já é estratégia de contra-risco. Que risco? Você vai envelhecer. E com a velhice vem problemas. Se você tem um dinheiro investido, isso vai facilitar a sua vida. Uma casa pronta, uma boa casa, vai facilitar a sua vida. Então, tudo que você tiver, que lá na frente ajude você sobreviver com a sua aposentadoria e ter uma reserva de emergência ainda para uma coisa mais grave, uma doença, um remédio, esse dinheiro é para isso. Esse dinheiro não é para ser mexido no dia a dia. E nesse ponto é preciso estudar para aprender e com isso alcançar a independência financeira ou pelo menos a reserva de emergência. Vamos falar um pouco sobre o físico. Vamos lá. Físico. Pessoa física é diferente de pessoa jurídica. O físico é real, visível e palpável. Ou seja, quem levanta de manhã é seu corpo, através dele terá todas as experiências. É nele que não se pode trabalhar. É nele que, se você não trabalhar a prevenção, a estratégia, você vai sentir a dor. Ou seja, se você não se cuida, senta torto, deita torto, conversa de forma torta, um dia você tem problemas na coluna. É um fator de risco. Então, se você não tiver uma postura adequada, mais elegante, mais ereta, você vai ter problemas na coluna, né? Hoje você tem várias pessoas que trabalham de forma errada e tem tendinite, não fazem alongamentos. Ou seja, não desenvolve estratégia de contra-risco. Ou seja, uma pessoa que já tem tendência deve trabalhar fatores de risco. Ou seja, ela tem que fazer uma fisioterapia, tem que estudar sobre o problema. Lembra que eu falei lá da pessoa que às vezes tem um problema na família? Facilidades da família, você já tem que trabalhar. Hoje você vai no médico, a primeira pergunta que ele fala: sua família tem esse problema? É porque você vai ter esse problema. Então, se você tem pressão alta, a sua família teve pressão alta, diminua os condimentados, diminua as coisas com sódio, você muda aquilo, você previne que você toma o remédio direitinho, que prescrição médica, faça tratamento, faça esporte, você vai cuidar daquilo. Ou seja, você vai anteceder as coisas, você vai criar uma estratégia. E é nesse ponto, tá entendendo? Você tem que desenvolver estratégias para que você tenha uma vida que chama Positivum Secretum, que é a vida do místico, que eu vou explicar já já para você. Mas vamos terminar aqui esses 3 itens para você entender da tríade, né? Qual que é a tríade mesmo? Vamos lá, põe aí no comentário. Qual que é a tríade? Tríade: financeiro, físico e espiritual. Essas 3 fatores que a gente tem que trabalhar a percepção de risco. Essas 3 coisas detonam uma pessoa, viu? São 3 coisas importantes. Se você falhar numa delas na vida, sua vida isso pode causar até um problema muito sério, né? Então a gente está tratando aqui para a gente trabalhar a prevenção, para que isso não aconteça, né? Fatores estratégicos da parte física: treinamento do corpo, seja qualquer esporte ou atividade física, com o intuito de fortalecer o corpo e prevenir fatores de risco à saúde física. No investimento, aquele que inclui, né,
que nós falamos aí, fatores intelectuais, físicos, inclui essa despesa, né, de uma aula de dança, de academia. Ou seja, você tem que dar um jeito de conseguir fazer isso. Isso inclui que você vai se tornar um arquétipo forte. Aquela pessoa que trabalha o contra-risco. Ou seja, a pessoa que trabalha na prevenção dos riscos. Estamos falando de saúde e bem-estar. Ter um enxoval de qualidade tem a ver com o assunto. Um bom colchão para dormir, bons lençóis, toalhas de qualidade, tem a ver. O desleixo de qualquer fator da tríade é fator de risco e você pode estar submetido às consequências dos riscos. Prevenção é melhor e mais barato. Não esqueça, percepção de risco é saber o que pode acontecer a uma pessoa, seja um fator grave chegando a perdas irreparáveis. E é isso que este conhecimento pode te ajudar na prevenção. Sabemos que é quase impossível nos proteger de tudo, porém, é nossa obrigação fazer aquilo que está ao nosso alcance e quem sabe até ampliar esse talento de prever fatores de risco em nossa vida, bem como pessoas à nossa volta. Vamos falar o espiritual um pouco agora para a gente fazer o fechamento no positivo 1 do secreto 1. Tem a ver muito com a magia natural, né? Magia natural. Espiritual. Chamo de perfeição mística. Geralmente as pessoas ficam curiosas com a vida mística ou a vida de um místico. Geralmente o que é um místico, né? Assim, né? Geralmente você vai ver um místico, ele é minimalista, ele sabe usar bem o dinheiro, pelo menos você não vê ele um verdadeiro místico com carências. Sabe viver com o que tem, né? E geralmente ele é simples no jeito de viver, mas às vezes a conta bancária está cheia, né? Teria condição até de viver melhor, mas ele vive de forma simples, pensamento simples, né? E como diria ditado, né? Vida simples e pensamento elevado, né? Esse é o místico, né? E fisicamente é jovial e ativo, raramente fica doente. Seu isolamento em estudo, família, viagens e vida contemplativa o protege de riscos desnecessários. É tido como um mago da magia natural, uma vida espiritual. Pode ter religião envolvida ou não, isso é a escolha pessoal do místico. Ele é livre no ser. Tem essa conexão espiritual na vida, ou seja, tudo envolve, todo o dinheiro trabalhado envolve essa facilidade de ser essa pessoa livre de ser. Na busca espiritual é sempre benéfica ao ser, pois abre possibilidade de ter uma vida com um sentido maior ou altruísta. Ler é um fator importante. Estudar a fundo certas nuances da vida é nossa obrigação. Ser sábios na velhice, com o passar do tempo. Na tríade vital, ter dinheiro e saúde, mas não ter algo elevado em seu coração é uma vida que pode estar sendo perdida espiritualmente. Ter saúde e vida espiritual é bom, mas pode estar perdendo a plenitude de tudo que sua existência pode te oferecer se você não tiver uma vida financeira elevada. Quem tem condições financeiras pode ajudar até mesmo outros em suas tríades individuais, dentro da família, do grupo, seja uma equipe de trabalho, seja um funcionário seu, né? Você tem essa condição. Vida espiritual sem saúde e com dificuldades financeiras é um contrassenso. Ou seja, essa pessoa que tem isso, ela não está vivendo espiritualmente, porque se ela não tem equilíbrio, ela está longe de ser esse místico. E agora, eu quero te ensinar a ser um místico. Eu quero te convidar a ser um místico, né? O que é esse místico, né? Tem um comportamento diferente. Se alguém te perguntar o que é ser um místico, a resposta não é tão simples. Mas eu tenho uma resposta pronta que você pode melhorar a explicação, né? Tem várias respostas, porém, né, porque é uma pessoa extremamente interessante, cativante, né, com um magnetismo geralmente acima da média das outras pessoas. E você pode, e eu te convido a desenvolver isso. Aliás, meu canal na Escola de Poder é basicamente isso, né? Um místico é uma pessoa que sabe minimizar os riscos através de sua percepção desenvolvida. Lembra qual é o título do vídeo, né? Percepção de risco. Como desenvolver percepção de risco, né? Ou seja, com o tempo, o místico, com seu treinamento, vai aumentando o poder de observação,
desenvolvendo alta percepção de fatores de risco. Ele consegue ver os riscos antes que as outras pessoas têm. Ou seja, ele vai entrar num ônibus quando ele vai viajar, ele olha, geralmente ele consegue ver como está o motorista, se o motorista está bem, se não está bem, ou seja, ele analisa, ele tem essa observação, esse feeling, de estar olhando as coisas que tem que olhar. A maioria das pessoas estão conversando, olhando seu celular hoje em dia, estão totalmente alheias a tudo. E é por isso que geralmente as pessoas não levam em consideração. Então essa pessoa, quando vai comprar uma passagem, ela não pensa assim: eu vou pôr o cinto de segurança, eu vou sentar lá na frente para descer mais rápido. Pressa. Um místico não tem pressa. Ou seja, ele quer chegar. Aí a pessoa chega lá na frente, o ônibus bate, ele é o primeiro a ser esmagado. Aí quer sentar no fundo para ficar perto do banheiro. Ele também, se alguém bate atrás do ônibus, ele é o primeiro, a ser esmagado, vamos dizer assim. Então, eu tô dando um exemplo aqui, gente? Mas assim, percepção de risco é você vai criando uma vida acostumada a ter um contra-risco. Ou seja, você sai mais cedo, porque se você se atrasar, furar um pneu, você chega no horário, então você se estressa menos. Você pode acontecer o calcinátil na sua vida, mas você está meio que preparado para aquilo, Como vive um místico? Vive de forma minimalista. Acabei de falar, vida simples e pensamento elevado. A conta pode estar com milhões, mas ainda assim vive de forma minimalista. Diminui a entropia, ou seja, ele aumenta o estado de consciência, ele sabe tudo o que está acontecendo em volta. E isso diminui a entropia porque ele consegue ver que, dependendo das coisas que ele compra, ele causa um impacto na natureza. Sabe o que realmente importa? Abandona as atividades medíocres. Aqui é super difícil, mas esse é o primeiro caminho e mais difícil, ir abandonando a mediocridade, o pensamento medíocre, o pensamento da manada, o de todos. E geralmente ele se liga ao isolamento positivo, que tem a ver com o que a gente vai falar aqui. O que é o positivum secretum? Essa palavra, guarda isso, que sempre quando você pensar em risco ou pensar que você tem que ter estratégia, você fala essa palavra dentro da sua cabeça. Pode ser secretum positivum ou positivum secretum, Ou seja, é aquele segredo que você tem dentro de si que é positivo, Então, assim, você tem uma atitude positiva secreta dentro de você que vai te ajudar a se prevenir financeiramente, fisicamente, espiritualmente. Você deve falar para todo mundo isso? Não. Se você quiser, com alguém que você gosta, encaminhe o vídeo para que ela assista até agora. Se ela chegar até aqui, ela merece conhecer o positivo no secreto. Se não, ela não merece aprender. Ou seja, o positivo secreto é para quem chegou até aqui, neste curso, um pequeno documentário para que você coloque e implante isso na sua vida agora, antes que outras coisas aconteçam. Positivo secretum, o que é? Quando você está no contrafluxo, ou seja, quando você está pensando ir, o místico está voltando. É não fugir do inverno, é fugir do verão. É adorar o outono e suas cores, é ler contra sua própria vontade, é ouvir quando se quer falar, é falar quando não gostaria de falar, é viver a arte, é se tornar amante do belo, é não estar no comportamento de manada, é estar desenvolvendo força de vontade e influência pessoal. Família, casa, lar é sinônimo de templo. Hoje somos os yogis modernos, saímos para vencer, mas é no interior do lar que dividimos nossa parte melhor. Nós, os místicos, ditos modernos, somos pais, mães, amigos, funcionários, patrões, donos de empresa, mas somos os eremitas modernos. A família é o antídoto a muitos riscos que existem hoje em dia. Servir a família é um dever do místico. Servir a tríade do indivíduo. Vale a pena ajudar quem quer ser ajudado. No lar, o místico é o alquimista de pessoas, alquimista do amor. Manipula os indivíduos a sair e ajudar a sociedade, ajudar o coletivo, mas voltar ao isolamento do lar, onde os místicos se refazem e evoluem. O plano da vida e estratégia envolvem um porto seguro, mas envolve um preparo financeiro, físico e espiritual.
para jornadas e peregrinações que um homem e uma mulher fortes fazem ao longo da vida. As maiores posses voltam como experiências para o ser refletido no interior desse isolamento místico. Ser místico é santificar o que já existe em sua vida. Fazer de forma consciente aquilo que é feito de forma robótica, inconsciente. Positivo Secretum é uma filosofia de vida, é ativo, intencional, consciente, proposital e envolve o uso consciente do ser. O Positivo Secretum não é fácil, a vida é cheia de riscos, um dos quais eu saliento aqui hoje, que é o das redes sociais e seu uso. Sim, muitos estão em isolamento social, que é diferente da vida do místico. O perder tempo não está no dicionário do místico. O tempo é aliado do místico, pois tentamos colocar em prática o que se aprende para ganhar sabedoria. A todo momento estamos com algo nos pensamentos, com uma boa estratégia. Gerenciamos a mente construtiva para que a ociosidade não fique nos puxando para os maus pensamentos. Está sempre se construindo interiormente. Não existe tédio na vida do místico. As pessoas fogem para as redes sociais para fugir da realidade. A vida real é difícil e cansativa. Sofrem, não possuem percepção de risco e quando acordam já estão viciadas nesse jogo de atenção, dependentes de estímulos dopaminérgicos. A vida real cada vez mais tediosa, contemplação é trocada por estímulos. O místico sabe ainda estar em conexão com a natureza. Os riscos mentais e psicológicos hoje são alarmantes. Contemplação e vida reflexiva são instrumentos do místico no Positivo Secretum. No Positivo Secretum, muitos artistas compõem músicas, escritores escrevem grandes livros, verdadeiras obras-primas são desenvolvidas e esse fator ninguém te fala. Mas os maiores homens e mulheres se constroem no interior da vida doméstica. Ou seja, é o comportamento secreto positivo que você carrega dentro de você. Quando nós estamos em nossos lares, a gente está hoje podendo... você pode ver que hoje as redes sociais estão tentando fazer com que você fique dentro de sua casa. Ou seja, você pede tudo hoje pelo celular. Você compra, você consome. Eles conseguiram chegar dentro das nossas casas e mexer com esse positivo secreto, ou seja, com esse segredo interior doméstico, que eles foram até lá e acharam o indivíduo. Neste positivo secretum é justamente o contrário. Você começa a andar contra a maré. Você, quando for fazer alguma coisa, não quer dizer que você não vai pedir uma pizza, né, tal, usando o celular, tal, essas coisas, não é isso. Mas é que às vezes é bom você sair com sua família, ir num local bonito, comer, se sentar, né? Você faz um plano financeiro para isso. Você cria, como eu falei aqui, estratégias para que você tenha saúde psicológica, que possa desenvolver o amor familiar, né? Estar junto, comer junto, sair, fazer um piquenique, sabe? Tem coisas assim, ir numa sorveteria, se sentar e comer sorvete, dando risada, batendo um papo. Às vezes é bom, entendeu? Então, tipo assim, estão fazendo as pessoas ficarem isoladas no sentido negativo da coisa, né? E eles pegaram isso, nesse tempo de isolamento aí da sociedade, eles conseguiram ir lá e trabalharam o indivíduo. Então, o Positivo Secretum é uma filosofia de vida, né? É ativa, é intencional, consciente, né? O proposital, envolve todo o uso consciente do ser, né? O Positivo Secretum não é fácil, a vida é cheia de riscos, o quais eu saliento sempre que quando eu falo para você, a gente sai na rua, a gente não sabe se vai encontrar com um cão, mas às vezes a vida da gente também tem a possibilidade de você fazer com que você saiba o que você está fazendo. Então aí quando eu saio mais cedo, quando eu conheço o caminho que eu estou fazendo, quando eu conheço meu veículo, quando eu sei que eu faço revisão no meu veículo, por que eu faço, por que não esqueço as coisas, deixo anotado. Então eu tenho meu cantinho mágico, onde eu desenvolvo minha maquete pessoal. Quem me acompanha aqui sabe há mais tempo como que funciona isso, como a gente trabalha o cantinho mágico. Os membros conhecem muito bem isso, a estrutura de você montar a maquete pessoal. Ou seja, tudo isso é para desenvolver um plano de vida, uma estratégia, um caminho. E eu tenho certeza que tudo isso será muito benéfico para você.
Espero que as informações aqui tenham sido úteis para você. Se sim, compartilhe com alguém que você gosta, deixe aquele like, faça seu comentário no vídeo, é muito importante para o canal, para que o canal chegue a mais pessoas, tá? E eu, no meu Positivo Secretum, fiz esse vídeo para vocês, fiz esse estudo para vocês. E há muito a se dizer, mas em poucas meia horas assim, é muito difícil a gente trabalhar todos os pontos. Hoje foi só uma ativação de um ponto, de um campo, para que você coloque isso em relevância no seu dia a dia. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.